lugar. Bom dia, gente. Estamos, então, dando início ao nosso quarto encontro do Café da Manhã com Saúde Mental. Chamamos a todos muito bem-vindos e, de imediato, eu vou passar a palavra a Tatiane Baggio para dar as boas-vindas aos nossos representantes de hoje dos CAPs. Tatiane? Bom dia a todos e a todas. É muito bom começar a semana, assim, vendo as colegas, né, os colegas do serviço aí da rede de atenção psicossocial, né, dos CAPs, e a gente poder começar a semana falando de saúde mental, interagindo, né, um pouco nesse momento tão difícil, né. Então, a ideia do Café de Saúde Mental é que a gente possa, toda semana, ter um momento juntos, né, com a rede, tanto da atenção básica, urgência e emergência, a rede de saúde mental, que a gente possa estar falando um pouco sobre o tema, né. A gente sabe que já era uma questão a saúde mental anteriormente, não só para o nosso município, mas na nossa sociedade, né. Tinha já questões relacionadas às questões sociais, econômicas, políticas que se atravessavam e agravavam os problemas de saúde mental. E agora, no contexto da pandemia, a gente vê que isso fica mais evidente, né? E nós temos menos dispositivos para trabalhar também nos grupos, alguns recursos que a gente utilizava, né? E aí fica mais nos atendimentos individuais, enfim. Então, a ideia é a gente compartilhar um pouco o que cada serviço tem feito, então, o CAPS AD, o CAPS 2, o CAPS Infantil, e também a Adri vai estar falando sobre o grupo condutor da RAPS aqui no município. Então, a gente poder falar nesse momento o que cada serviço tem feito e também orientar quem está participando como pode buscar os serviços de saúde mental nesse momento, né? Como realizar o encaminhamento e em que momento vai para os CAPs esses encaminhamentos e o que nós, enquanto atenção básica, nós podemos estar fazendo, o que a gente pode fazer para auxiliar, né? E também trabalhar a prevenção desse adoecimento. Então, eu já posso passar já para a Adri, Núbia. A Adri é que vai estar conduzindo daí o bate-papo. Uhum. Então, eu vou passar já para a Adriana Pavão, né, a nossa assistente social da rede. Onde é que ela está? Não consigo ver todo mundo. Adri, liga o teu microfone, tá? Que eu vi que está desligado. Ela está ali? Conseguiu ligar o microfone? Adri, clica em você e tira aquele mini... Embaixo tem o microfone. Isso. Não, ainda não. Bom, enquanto a Adri se acha ali no microfone, eu só queria falar um pouquinho dos temas que já foram falados para as meninas que eu acho que não estiveram em todos os encontros. No primeiro encontro, nós falamos sobre a pandemia e a saúde mental como um todo, o que tem surgido, né, no nosso dia a dia. No segundo encontro, a gente falou sobre saúde mental na atenção básica. No terceiro encontro, nós falamos sobre saúde mental no trabalhador. Oi, Adri. Pode continuar. E agora nós vamos falar sobre a RAPS, o nosso município. Então, contigo, Adri. Ok. Demorou, mas me achei. Então, bom dia. Eu acho que é importante a gente iniciar, antes de falar do grupo condutor, né? Só dar uma pincelada sobre saúde mental, sobre o imaginário, né? Sobre saúde mental. Quando a gente fala sobre saúde mental, o que vem à cabeça no imaginário social, né? Primeiro, sobre CAPS, Serviço Especializado. Segundo, sobre os profissionais. Quais são? Saúde mental, né? Psicologia, psiquiatria, né? Isso a gente está tentando já há 5 anos, que vem a saúde mental crescendo no município de Bento Gonçalves, né?
a partir da inserção da Karina Page como coordenação de saúde mental, que foi a primeira coordenadora do município a estar dentro da Secretaria de Saúde, né, coordenando a saúde mental e começando a mostrar a importância da saúde mental. E, posteriormente, o Morris, né? Então, isso é muito importante, né? Não existe saúde física sem saúde mental, não existe saúde mental sem saúde biológica, física. Profissionais de saúde mental são todos os profissionais que atuam na rede SUS. Não existe uma categoria, existem categorias específicas que, na sua formação, são específicas de saúde mental, mas todas as categorias profissionais que atuam na saúde atuam também na saúde mental. A gente não pode repartir o ser humano daqui para baixo, o profissional daqui para cima, outro, né? Isso vem ao longo da história, é um modelo biomédico, né, hegemônico no nosso país, não é um modelo que o SUS vem preconizando, não é um modelo conceitual de saúde ampliada que o SUS preconiza, né? Não é um modelo de promoção à saúde, mas, enfim, isso é o grande desafio que a gente tem. Diante disso, o que vem mostrando as portarias, né? Quem compõe essa rede de atenção psicossocial. O SUS, posterior à Lei 8080, ele vem se reorganizar, né? E ele vai se formando em redes de atenção. E são 5 redes de atenção. Uma das redes de atenção é a rede de atenção psicossocial. No município de Bento Gonçalves, são vários serviços. No município de Bento Gonçalves, a gente tem, na atenção básica, as unidades básicas e as estratégias de saúde da família e o NASF. Na atenção especializada, a gente tem os serviços do CAPS adulto, do CAPS infantil e do CAPS AD. Na atenção à urgência e emergência em saúde mental, a gente tem a UPA e o SAMU. Na atenção residencial de caráter temporário, a gente tem a comunidade terapêutica para álcool e drogas, né? E na atenção hospitalar, para internação psiquiátrica, no município, a gente tem a enfermaria especializada do Hospital Taquini. Estes são os serviços no município que compõem a rede de atenção psicossocial. Bom, o que é, então, esse grupo condutor? Faz mais ou menos uns 4 anos, teve o primeiro seminário municipal de saúde mental. E esse seminário, ele foi uma modalidade de conferência, né? Quando a gente foi organizar esse seminário, era uma necessidade tão grande, né? De ter um evento, como era o primeiro evento, e a gente escutar os profissionais quanto a esse tema de saúde mental, que a gente pensou, vamos fazer modalidade de seminário, de conferência, porque a gente precisa ouvir, e a gente precisa buscar com os profissionais que estão na ponta as sugestões para o que é necessário, né, na saúde mental. Então, esse seminário foi modalidade de conferência mesmo. A gente teve na parte da manhã palestras e na parte da tarde foram temas, teve um material orientador e dali saíram sugestões. Uma das sugestões foi a implantação do grupo condutor da RAPS, né? Isso foi no ano de 2017, 18. No ano de 2019, então, a gente iniciou o grupo condutor da RAPS, né? Em 2018, ele já tinha iniciado uns passos, né? O início, assim, do CAPS se reunindo com a UPA. Mas em 2019, então, se firma o grupo condutor da RAPS, foi se incluindo a atenção básica nesse grupo condutor, como uma ferramenta mesmo de planejamento para os serviços da RAPS,
para contribuir com o gestor municipal na regulamentação, nesse acompanhamento, na ampliação e na diversificação dos serviços da atenção psicossocial. Porque a gente entende que o coordenador de saúde mental é uma pessoa, que está lá dentro da secretaria. E uma coordenação de saúde mental, hoje, dentro do município de Bento Gonçalves, é muito nova ainda, faz 5 anos, né? É muito pouco em tempo histórico. E ainda assim se conseguiu muito dentro da saúde mental. Como brinca uma professora minha, para a saúde mental, tu dá uma gotinha, vira um oceano, né? A gente transforma, né? Se vem tão pouco sempre para a saúde mental que quando vem uma gota a gente transforma num oceano. Mas, enfim, a gente achou importante ter as pontas, né, os serviços, um representante dos serviços que trouxessem as demandas e fossem ativos nesse planejamento com as reais necessidades, né, referentes à saúde mental, que pudessem estar levando para a gestão, para realmente ser um planejamento mais efetivo e mais dentro da realidade dos serviços, dentro das necessidades reais de saúde mental do município, né? Essa sugestão, ela foi aceita, né, pelo gestor da época, e hoje a gente tem todo um planejamento, que é um planejamento muito extenso, de toda a rede de atenção psicossocial, da atenção básica, da atenção especializada, da atenção da urgência, da atenção da emergência. Alguma dessas demandas já foram realizadas, né, como, por exemplo, no setor da urgência, da UPA, saúde mental. Hoje se tem na psiquiatria uma equipe própria para a psiquiatria da urgência, hoje se tem um protocolo municipal da urgência. Esse protocolo foi há pouco construído, né? Ele vai ser encaminhado para os serviços da rede, né? Como ele saiu há pouco também, ele vai ser encaminhado para todos os serviços da rede. A gente já teve vários ganhos, outros ganhos também de outras conquistas. Agora vai ser reorganizado todo o serviço de matriciamento, também dentro do município, e várias outras ações que foram desenvolvidas a partir do grupo condutor da RAPS, a partir destas pessoas que representam os componentes da rede e trazem as suas necessidades, que foi possível desenvolver essas ações. Nesse momento, a gente, né, deu uma parada devido à pandemia, né, os encontros não estão sendo mais possíveis, mas sim com o desejo de, daqui a pouco, a gente poder retornar, sim, online, porque a gente não sabe quanto ainda vai, que tempo ainda vai percorrer essa pandemia, né, mas não é por isso que o planejamento, ele está estancado, não, né, o grupo ainda continua desenvolvendo aquelas ações que ficaram programadas. Então, acho que era isso, né? Era só dar uma pincelada mesmo, trazer o conhecimento, né, do grupo condutor da RAPS, quem faz parte, né, no município, quais são os serviços, que existe esse grupo, que hoje existe, sim, esse espaço potencializador, essa ferramenta potencializadora junto aos serviços, para potencializar a gestão, para que a saúde mental cada vez mais fique mais fortalecida no município, e que, sim, saúde mental, corpo, mente, não podem ser vista de uma forma dissociada. Quando a gente for saúde mental discutir um tema biológico, nós não estamos nos intrometendo, não. É porque uma coisa não pode ser vista de forma separada. É todo um conjunto. O ser humano, ele não pode ser esquartejado em caixinhas, como a medicina tradicional veio ao longo do tempo se construindo, né, se fragmentando esse saber. O ser humano, ele tem que ser visto no integral
no integral, e por isso também várias categorias profissionais têm que estar envolvidas nesse processo, devido à complexidade que é a vida humana, né? Não tem outra forma de estar nesse processo. Acho que é isso, né? Passo a palavra, então, para a Núbia, né? Legal, Adri. Muito obrigada pelas suas contribuições, né? E agora a gente passa para uma das meninas do CAPS. Quem que vocês fizeram alguma programação por nós? Quem quer falar agora? A Janice, a Tati, a Cris. Vocês podem decidir por nós. Para a gente começar pelo CAPS infantil, então, pensando nas idades. Cronologicamente, né, Tati? E depois vamos para os adultos. Se bem que não dá para separar, né? Como a Adri colocou, tá todo mundo falando das crianças, a gente vai falar dos adultos também, né? Mas, de repente, começamos por aí? Pode ser, Janice. Bem, começamos, então. Bom, eu sou a Janice, né? Já que o nome está trocado ali, então eu sou a Janice, sou psicóloga, trabalho lá no CAPS Infantil, auxilio a Isabel na coordenação do CAPS, né? Na questão da coordenação técnica. Então, a gente vem... O nosso trabalho no CAPS, na realidade, gurias, nessa época, assim, não parou, né? Nós continuamos trabalhando normal dentro do que o que nos proporciona hoje a atualidade, né? Então, a gente não está trabalhando com grupos, mas devido a toda a demanda, a gente acaba trabalhando, sim, fazendo os atendimentos individuais. Então, atendimento individual, nós continuamos. Tem casos graves, a gente vem notando que está aumentando nesses últimos meses, assim, a gente vem notando um aumento considerável na questão dos atendimentos, dos encaminhamentos, né? Então, por isso que nós decidimos, assim, fazer esses atendimentos presenciais pela questão da gravidade dos casos que vêm sendo encaminhados para nós, né? Questão de encaminhamento, gurias, como é que é o encaminhamento para nós lá? Então, vem tanto da unidade básica quanto da UPA. Precisa de todo o formulário aquele de encaminhamento que a Adri acabou de falar, né, que está sendo reformulado também. Então, a gente pede... Quando as escolas estavam ainda em funcionamento, a gente pedia a questão do relatório escolar, porque para nós é extremamente importante, e uma avaliação psicológica, para a gente saber realmente se essa avaliação vai poder nos dizer se realmente é caso para nós atendermos no CAPS infantil ou não, né? Porque o CAPS acaba dando prioridade, sim, para casos graves e severos. A gente não tem como atender todos os casos infantis do município, né, como era antigamente o CASME, no caso. Então, apesar de nós estarmos em 4 psicólogas lá dentro, a gente acaba não dando conta, né, nesses atendimentos. Então, os casos vêm das unidades, da UPA, e nós pedimos sempre para que seja feito um contato telefônico, além desse encaminhamento via malote, né, não diretamente pelos pacientes, a gente gosta que seja via malote, com um telefonema do técnico que fez esse encaminhamento para conversar com uma de nós técnicas, para a gente poder discutir um pouquinho o caso, entender um pouquinho, ver se foram feitos todos os encaminhamentos possíveis pela unidade de saúde, né? Porque é uma coisa que as nossas 2 psiquiatras, às vezes a doutora Ana principalmente, sempre comenta, né? Que nós precisamos ter todos os encaminhamentos, porque muitas vezes uma criança chega lá, precisa de uma avaliação neurológica, e aí a gente não consegue fazer
muita coisa, porque precisa desta avaliação neurológica para depois poder fazer o atendimento psiquiátrico, poder dar todos os encaminhamentos, né? Então, esses encaminhamentos a unidade de saúde pode fazer para nós. Então, nessa discussão por telefone, a gente prioriza dar essas orientações para que o caso realmente vá para lá, para nós, no CAPS infantil, e que a gente consiga fazer um trabalho ali logo, porque a gente sabe que os casos que vão para nós são casos quase que urgentes, né? Graves e severos, então a gente não pode perder tempo, digamos assim, né? Por isso que a unidade tem que fazer esses encaminhamentos antes para nós. Não sei se tem mais alguma coisa, Adri, que tu gostaria que eu falasse. Bem tranquila, Janice. Se tu acha que é mais ou menos isso, a gente passa então para a próxima, né? E vai lembrando, é um bate-papo, é uma coisa informal, né? Algo para a gente ficar conversando. Tu achas que é mais ou menos isso? Isso aí. Adri, alguma outra coisa que do CAPSI? Não? Então, dando segmento cronologicamente, seria quem agora? A Tati ou a Cris? Estão nos ouvindo, Tati e Cris? A Catane, né, Tati? Isso. Microfone. Agora vocês me escutam. Sim, escutamos, Sim? Tati. Então tá bom. Então, já que eu comecei a falar, eu continuo. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a Tatiane, mais conhecida como Tati, né? Eu sou psicóloga e atualmente eu coordeno o CAPS 2. Bom, como é que funciona o CAPS 2, né? O CAPS 2, ele é para casos severos e persistentes, né? Acima de 18 anos e que não tenham envolvimento com álcool e drogas. Ou que, no caso, assim, o envolvimento com álcool e drogas não seja a principal fonte de adoecimento, né? Porque a gente tem alguns usuários nossos que, além do transtorno mental, eles também fazem uso de drogas, né? Mas que a gente percebe que o foco principal não é a questão do uso, que é a questão da doença psiquiátrica, né? Então, né? Mas, enfim, a gente não vai trabalhar com a questão da abstinência, a gente não vai fazer todo um trabalho voltado para a questão do álcool e drogas, que isso quem faz é muito bem feito, né? É o CAPS AD. Então, a gente atende maior de 18, preferencialmente, né? Há muito tempo, quando o CAPS esse ano faz 18 anos, né? Vamos atingir a maioridade. E de início ele atendia tudo, né? Atendia numa forma de ambulatório, né, que a gente ainda tem hoje, mas já há algum tempo, né, como a Adri falou ali, depois desses 5 anos que se vem tendo uma reformulação, a gente vem tentando mudar e dar prioridade e ênfase realmente para o cuidado dos pacientes graves, né, instituindo a questão das modalidades, né, a modalidade intensiva, semi-intensiva e não intensiva. O que é isso, né? O intensivo, ele é preconizado, ele é para casos graves, né? Onde exista um risco de vida, onde existe um comprometimento do dia a dia, né? E agora eu fui ler da Nubia ali, me perdi. Enfim, né? Casos mais graves em que a gente tenha necessidade de um cuidado diário. Então, o paciente ele pode vir e passar no CAPS o dia todo. Então, ele vem de manhã, faz uma oficina de manhã, almoça com a gente, faz mais uma oficina à tarde, ou um grupo, ou um atendimento individual, né? Por um período, né? O intensivo, ele é muito visto, ele é muito usado na questão da crise, né? Em que a gente consegue dar um colo, né? Fazer uma maternagem ali desse paciente e preparar ele para ele poder ir trabalhando a autonomia, né? Para ele retornar às suas funcionalidades, à sua vida, poder dar conta de si mesmo. O semi-intensivo também ele é para pacientes graves, mas que tenham uma condição de que não precisa estar o dia todo com a gente, né? Ele pode vir alguns turnos. Então, ele pode vir 2 turnos por semana, 1 turno por semana também já é considerado semi-intensivo, né? O semi, dentro das portarias, da legislação dos CAPs, é acima de 4 atendimentos no mês. Então, se o paciente vier... Não, isso, acima de 4. Até 3 é não intensivo.
Se o paciente vier para um grupo uma vez por semana, ele já é semi-intensivo. O que normalmente acontece, casos graves entram no intensivo, né? À medida que vão melhorando, eles vão passando, daí vai para o semi, vai diminuindo a quantidade de turnos, né? Dificilmente se sai de um intensivo de dia todo, né, para uma vez por semana. A gente vai diminuindo gradual, né? Com a pandemia, o que aconteceu, né? A gente não pode mais fazer os nossos grupos. Então, nesse momento, a gente está sem o acompanhamento grupal, então não temos intensivo, né, nesse momento. E o que a gente se readequou? Então, a gente fez as gurias, as psicólogas, né, elas se organizaram para fazer os atendimentos online, né? Então, cada uma usa o seu celular, usa a sua internet, se organiza da forma que dá, né? Para atender os seus pacientes, né? E elas vão se organizando, então, se organizaram, bom, o paciente que precisa semanal é visto semanal, o paciente que precisa a cada 15 dias é visto a cada 15 dias. Os pacientes de grupo também, as gurias estão ligando e estão fazendo grupos, né? Algumas colegas criaram grupos online, né, no WhatsApp, então dos grupos que eram dos seus grupos né, presenciais, então esses grupos seguem acontecendo de uma maneira remota, né? Os nossos, além disso, né, além dessa questão do atendimento ter sido online, bem lá no início, né, lá em março, a gente reorganizou um pouco a agenda, agora já voltou ao normal, né, mas lá a gente tinha organizado em que nós ligávamos para os pacientes para saber como eles estavam, se eles realmente precisavam da consulta naquele momento, né, tentávamos fazer como eu vou dizer assim, um cuidado online, né? E dávamos uma filtrada entre, bom, o que era urgente, que precisava mesmo vir para consulta, né? Em que então a gravidade do quadro de saúde mental justificava a exposição ao vírus, né? Que pudesse, bom, vir de ônibus, sei lá como é que eles iam vir, né? Mas enfim. E aí os mais graves vinham, né? Os que não eram tão grave, a gente fazia uma abordagem por telefone, né? Então fazia orientação, combinava, os médicos conversavam também por telefone, combinavam a alteração de medicação, bom, eu tô muito ansiosa, o que eu posso fazer, né? Então a gente fazia toda uma orientação, tanto psicossocial, né, quanto medicamentosa, que daí eram os médicos que faziam, né? Agora a gente e daí então nós estávamos com um número reduzido de atendimentos presenciais. Hoje a gente já tem quase tudo de volta, né, ao que a gente tinha antes, né, as nossas consultas, os médicos voltaram, né, a ter o número X de consultas, e as psicólogos que continuam com alguns atendimentos online e alguns atendimentos presenciais, né, mas a gente aumentou muito a questão. Além disso, na questão da pandemia, a gente abriu o nosso telefone para o acesso à comunidade, né? Então, que qualquer pessoa daí não precisava preencher critério para CAPS, qualquer pessoa poderia acessar o nosso serviço pelo nosso telefone, né? E seria escutado por alguém da equipe, né? Como diz a Adri, né? A saúde mental ela é de todos e todos podem avaliar. Então, não era psicólogo que ia atender todo dia, né? A gente fez uma escala de 3 profissionais por manhã, né, por turno, quer dizer, de tarde também tinha, né, também tem ainda, né, a gente ainda tá com isso. A gente tinha uma escala em que, bom, essas 3 pessoas iam estar se revezando para poder atender o telefone, né, a gente botou 3 porque a gente pensou que ia ter bastante demanda, né, então, e a gente se revezava para poder fazer essa escuta, para poder ouvir esse sofrimento que é essa incerteza, né, que a gente tem hoje, que, bom, a gente não sabe o que vai ser, até quando vai ser assim, como é que vai ser depois, né, tem depois, ou a gente vai ter que viver com isso para sempre, então, isso causa muita ansiedade. E aí a gente, então, abriu esse canal, e aí, então, a gente atendia um primeiro momento por telefone, né, fazia essa escuta, fazia uma orientação, e se o profissional que estivesse atendendo achasse, bom, é grave, não dá para ficar só no telefone, né? Marcava um atendimento presencial. Marcava primeiro para si, ou já marcava com o médico, ou com um colega, né? Conforme ia vendo a demanda. Em outros casos também a gente via assim, não precisa marcar presencial, mas tem que continuar acompanhando essa pessoa. Então a gente ia combinando. Olha, eu vou te ligar então na semana que vem, vou ficar com o teu número, semana que vem eu te ligo. A gente viu que a gente teve uma adesão melhor dos nossos pacientes, né? Os que já estavam acostumados com
né, com o nosso jeito e tal, e estar conosco, né, aderiram super bem à questão online, né, a gente está tendo uma efetividade, assim, muito boa, né, os pacientes realmente têm, a questão do comparecimento está sendo boa, a questão da evolução, a gente consegue discutir os casos e ver o quanto eles estão conseguindo realmente aproveitar esse momento, né. Além disso, além então da gente ter disponibilizado esse canal para toda a comunidade, a gente também, como não está tendo o matriciamento presencial, a gente disponibilizou, isso sempre esteve disponível, né, mas enfim, a gente reforçou a questão do matriciamento por telefone, né, então assim, eu tô com o paciente ali, tentei várias medicações, não tá surtindo efeito, mas é uma questão que, bom, a atenção básica é capaz de dar conta. O médico, enfermeiro, quem estiver atendendo o caso, né, pode nos ligar para trocar uma ideia, pode nos ligar para receber uma orientação, né? Questões medicamentosas são com os nossos médicos mesmo, né? Então, se eles estão livres, tem algum deles livre, eu já chamo, quem atende o telefone já chama para poder fazer essa orientação, e se eles estão em atendimento, combinado é que eles ligam assim que se liberarem, né? Então, no que a gente vê que eles se liberam do atendimento, alguém corre e avisa e diz, liga para a unidade tal, liga para fulano, liga para ciclano. Tenho visto que tem funcionado muito bem, né? Porque também isso ajuda o paciente que não precisa se deslocar para um serviço, que não precisa se expor, e os profissionais também ficam mais seguros, né? Daqui a pouco de usar uma medicação que não é o beabá, o comum, né? Ou fazer associação de medicações que às vezes se tem um certo receio. Na questão psicossocial também a gente pode orientar, né? Então, assim, tô na dúvida, não sei o que fazer direito com esse paciente, como é que a gente organiza? A gente também tá ali para isso, né? O CAPS, ele também, ele tem o seu papel pedagógico, né? Então, ele também estar ali junto, né? Ele também ajudar a pensar, porque o paciente, ele é do CAPS, mas ele é da unidade. Então, a gente tem que, né, se alinhar, né? Acho que esse também é o grande, uma das grandes objetivos do grupo condutor, né? É poder fazer uma costura entre os serviços, né? Fazer com que a gente trabalhe bem integrado. Deixa eu ver mais o que temos aqui. Tá. Sobre o referenciamento e o acolhimento. Então, assim, o referenciamento para o CAPS 2, ele é via ficha de referência, que a gente pede que seja preenchida toda, assim, o mais específico, o mais detalhada possível, né? E enviada por malote. Por que é importante ela ser detalhada? Porque a gente, para avaliar o nosso regulador, ele só tem aquele papel. Né? Ele não conhece o caso, ele não escutou o paciente. Então, se vem para a gente ansiedade, ele vai ficar pro final da lista, né? Porque aí eu vou passar na frente todas as ideações suicidas, todas as tentativas, a crise de pânico, a depressão, o transtorno bipolar, e o coitado do ansioso tá lá, né? Vai ficar pro final, porque a gente não, o nosso acolhimento, a nossa regulação, ela não é por ordem de chegada, e sim por ordem de gravidade. E aí, se eu só tenho o papel na minha frente para me dizer o quanto isso é grave, é importante eu ter muitas informações. Porque daqui a pouco, a ansiedade, ele tá pior que os outros, né? Só que eu não tenho como saber. O que a gente mudou nesse ano é que antes a gente ligava, a gente agendava o regulador, então, pegava esses papéis, né? Fazia a separação por gravidade e ligava para a unidade e dizia, olha, tu liga para o fulaninho aqui, para a Mariazinha, e diz que o acolhimento dela é na semana que vem às 10 horas, né? A gente via que isso estava dando bastante trabalho e estava dando alguns ruídos de comunicação. Então, o que passamos a fazer? A gente faz o contato com o usuário, né? A gente liga, né? Combina com o usuário o horário e depois informa a unidade. Quando a gente não consegue contato com o usuário, aí sim a gente vai recorrer à unidade e dizer, gente, vocês têm, que outros recursos vocês têm além do telefone, né, para poder avisar essa pessoa do seu atendimento. Então, na questão do referenciamento é isso. O que eu normalmente combino com as pessoas, né? Se é um caso muito urgente, se é um caso em que envolve risco de vida, em que o profissional que atendeu está preocupado, dá uma ligadinha pra gente ou manda um e-mail, né? Por quê? Porque aí a gente otimiza. Aí, se é um caso muito urgente, a gente já encaixa, né? Assim, normalmente encaixa para quem está mais livre, para quem está com, né, com a agenda menos lotada, para a gente poder dar andamento, né? Para a gente realmente poder pegar a pessoa ali na crise e dar esse cuidado que é necessário.
Casos que não são graves, vêm por uma lota e entram na nossa rotina, né? Mas os casos graves eu acho interessante poder ligar, para poder falar a sua impressão, para poder falar do que sentiu enquanto estava atendendo, né? Porque isso daquilo que a gente sente é tão importante e nem sempre a gente consegue colocar no papel. Então, casos graves, tá? Casos que vocês precisam de uma urgência, nos liguem. Nos liguem, né? A gente troca uma ideia e a gente vê o que é melhor, tá? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Acho que era isso, gente. Acho que era isso que eu tinha programado, né? Enfim, passo a palavra então daí para a Cris, que é quem falta agora. Isso. Tati, obrigada, tá? Depois a gente vai para as discussões, já está tendo outras perguntas ali. Ótimo, quem tiver dúvidas e tiver alguma questão, já pode colocar no chat. Adri Pavan, tu consegue desligar o teu microfone? Clica em cima do teu rostinho ali e a gente dá boas-vindas à Cristiane. Obrigada. Bom dia. Como a Núbia já falou, meu nome é Cristiane, eu sou assistente social atualmente na coordenação do CAPS-AD. Fiquei quietinha, deixei de propósito que as gurias falassem primeiro, até porque o CAPS-AD ele tem várias características, né, diferentes, né, dos demais CAPS. O nosso CAPS, ele atende pessoas com transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas, atende criança e adolescente e população adulta, né? Então, tem essa diferenciação. Nosso endereço é 15 de novembro, 132, bairro Planalto. Os nossos atendimentos durante a pandemia, eles, como nos demais casos, inicialmente a gente fez esse contato com os pacientes, vendo quem realmente necessitava de consulta, a gente manteve no primeiro momento praticamente todos normais, com exceção dos grupos que não estão acontecendo, mas seguimos, né, os atendimentos individuais a usuários, as famílias, visita domiciliar, a visita dos pacientes na UPA, a busca ativa, grupos de tabagismo online. O que hoje está interrompido realmente são os atendimentos de grupo a pacientes, famílias, as oficinas terapêuticas, que a gente tem grupos de espiritualidade, que no momento normal a gente atende, e grupos com os pacientes internados no Hospital Taquini, que infelizmente está interrompido nesse momento em função da pandemia. Bom, o acesso ao CAPS-AD, ele é diferenciado do acesso aos demais CAPS. Ele pode ser feito por encaminhamento, mesmo preenchimento daquela ficha, né, de encaminhamento, pelas unidades da RAP, ou então de portas abertas. Nosso usuário nem sempre ele vai para o seu território procurar lá na unidade de saúde para fazer um encaminhamento para cá, para receber o atendimento. Às vezes, por uma questão dele, de não saber que lá no território ele faz uso de alguma substância, ele vem direto para o CAPS. O CAPS tem, em todos os turnos de atendimento, sempre tem 2 profissionais que ficam à disposição para fazer aquele acolhimento. Então, funciona essa modalidade de portas abertas, não tem necessidade de agendamento. Mas também é importante, assim, como a Tati falou, que esse encaminhamento que se dá pela unidade, também a unidade pode estar fazendo contato por telefone com a gente, pode estar trocando, pode estar buscando alguma informação, pode estar, para poder orientar o usuário lá no território, a sua chegada aqui, pode estar conversando para a gente poder fazer essa articulação, porque afinal, mesmo ele não procurando a unidade, ele faz parte daquele território e também é da responsabilidade do território esse cuidado, né? Entender que tem seu espaço. O que a gente observou durante a pandemia, né? A gente teve uma procura, o nosso atendimento aumentou em 6% nesse período. Claro que são muitos também, além desses 6% de novos pacientes, a gente também constatou
que muitos usuários que estavam inativos retomaram o atendimento, houve essa necessidade de retomada. A gente ouve muito falar na mídia que aumenta o consumo de álcool, mas isso não quer dizer que a pessoa é dependente, seja um candidato para o CAPS-AD, não necessariamente isso, né? Mas a gente teve um aumento no número de atendimentos aqui e também no quantitativo de pacientes. Hoje são 1.254 pacientes ativos no CAPS-AD, 1.054 do sexo masculino e 200 do sexo feminino. O que a gente procurou para dar mais atenção, para chegar mais junto nesse paciente, né? É buscar esse contato por telefone, tanto do paciente quanto do familiar que frequentava grupo, não perder esse paciente nesse processo, monitorar a participação nos atendimentos, nas consultas, a sala de espera, né, de poder estar chegando mais pertinho dele. Também a gente tem o nosso público ele é diferenciado dos outros CAPs, a questão dos atendimentos por telefone, né? A gente tem muitos pacientes que não têm telefone porque já venderam o telefone para consumir alguma substância, então é um público diferenciado, né? Então a gente tem que buscar outras estratégias para chegar nesse usuário. A gente estuda progressivamente uma retomada de intensivo à medida que as coisas vão se organizando, como está esse paciente mais perto, está fazendo esse cuidado diferenciado, se trabalha questões de higiene, se trabalhou também a questão de máscaras para distribuição para os pacientes, a gente tinha aqui com oficineira, então ficou várias estratégias de cuidado da equipe, através da auriculoterapia também, então é importante a gente cuidar um do outro, né, de estar se ouvindo, de estar podendo ter esse cuidado. A gente precisa também para estar bem, para atender o nosso paciente. Qual é o critério para encaminhamento aqui do CAPS, quem está nas unidades, né? Então, é o uso abusivo ou apresentar algum transtorno decorrente, não é qualquer situação, porque as unidades, elas também têm condições de dar conta de muitas situações, mas, assim, principalmente avaliar essa questão do uso abusivo e algum transtorno decorrente do uso. Acho que, de um modo geral, é isso, pensando um pouquinho para o pessoal conhecer a nossa equipe, então, nós temos a assistente social, equipe de enfermagem, terapeuta ocupacional, psicólogos, médico clínico, médico psiquiatra, né? Acho que é uma equipe que é comum a todos os casos. É isso, assim, de modo geral, e eu acho que é legal a gente poder fazer uma troca depois, ver as dúvidas, estar podendo interagir. Ok, Cris. Obrigada, eu acho que a gente já tem algumas coisas, né, Tatiane, no chat, ali, algumas questões para a gente já começar, né, a conversar. Tu queres colocar, Tati, as questões da doutora Elaine que está pedindo? Sim, então eu estou com a doutora Elaine, né, ela é pediatra aqui da nossa unidade, aqui da Central, acho que todo mundo conhece já ela, né, ela trabalha bastante tempo aí na rede. Então, a gente estava aqui conversando algumas questões, né, importantes aí, principalmente ali da questão das crianças, dos adolescentes, né. Nós vemos que ainda na atenção básica, às vezes, algumas questões relacionadas à saúde mental da criança e do adolescente, talvez exista ainda algumas dúvidas, né, e talvez as equipes ainda precisam se fortalecer mais nesse sentido para o atendimento na área de saúde mental desse público, né? Então, tem algumas questões, uma é sobre os encaminhamentos do CAPS infantil, que nós temos, às vezes, uma dificuldade de avaliação com neuro, então isso, às vezes, atrasa o encaminhamento ao CAPS, né? Então, como é que a gente pode discutir isso? Assim, eu acho que em algumas situações não vai demorar a avaliação do neuro, né? Então, se já pode ir ao CAPS infantil, mesmo sem essa avaliação do neuro, ou tem que aguardar na atenção básica a avaliação.
E a outra questão é para o CAPS-AD, sobre o número de crianças e adolescentes que são atendidos e quais são as demandas que mais têm chegado, assim, para o CAPS-AD, né? Eu vou responder, então, a do CAPS infantil, tá? É importante a gente, por isso que nós pedimos esse contato por telefone, para a gente poder discutir o caso, para a gente poder entender um pouquinho, para a gente poder ver o que está acontecendo, né? Para ver se nós realmente podemos dar esse primeiro atendimento lá dentro, depois, né, seguir com esse encaminhamento do neuro. Temos casos, sim, com certeza, que já foram para nós fizemos os atendimentos lá e depois fez o atendimento do neuro, mas a gente sabe que tem outros casos que precisam dessa avaliação neurológica antes de ter uma medicação psiquiátrica, alguma coisa assim, né? Principalmente em casos de autismo, né? Então, a gente precisa desse olhar. Claro que em casos de autismo, a gente se faz todo um olhar psicológico, né? A gente sabe que o autismo não tem uma avaliação só neurológica, é uma avaliação multiprofissional, mas a gente também precisa dessa avaliação neurológica, né? Além das que são feitas dentro do CAPS infantil. Né? Mas sempre com essa ligação para a gente poder ir conversando, né? Janine. Oi. Bom dia, Elane. Bom dia, doutora. Oi, Núbia. A minha colocação é no sentido da matriciamento, né? Se pode se resgatar o matriciamento para alguns casos, porque realmente a gente sabe que a medicação às vezes é fundamental, porque simplesmente o paciente não para quieto e a gente não consegue fazer absolutamente nada, a não ser trabalhar com a mãe. Então, a minha questão seria mais na questão de resgatar, se é que existe, enfim, né, a combinar com o doutor Cássio, ou até negociar via secretaria contratação de um profissional para que possa fazer esse acompanhamento mais de perto, porque isso fluiria, né, os atendimentos e os encaminhamentos, assim, essa é a minha questão, assim, longe de questionar os fluxos de vocês, a gente sabe da necessidade, enfim. O que eu queria abrir para discussão é mais uma estratégia de pensar em agilizar esses atendimentos, né? Porque normalmente, quando eles vêm, aí tu está falando do autismo, eu cheguei aqui na unidade central e parece que tinham aberto a porta da escola de autistas, assim, eles vieram em bando para cá, assim, e diagnósticos, né, para serem estabelecidos, crianças que estavam há tempo perdidas na rede, assim, e a gente fica num desespero, na verdade, né, porque são janelas de oportunidade que já se perderam, mas nesse sentido. Nós, assim como a Tati colocou, né, do CAPS 2, doutora, nosso matriciamento não está sendo presencial, mas nós continuamos com a questão por telefone, as nossas equipes médicas estão sempre à disposição, nós da equipe também estamos à disposição, né, para a gente poder fazer esse matriciamento por telefone. Então, isso é uma coisa bem importante de deixar claro, né, que toda a equipe está sempre à disposição para fazer essa conversa, esse matriciamento. A Adri, eu acho que quer falar. Adri. Tá, liga o microfone. Tá ali.
Sim, só uma questão ali, já que vocês levantaram isso do neurologista da demora, né? Isso é uma questão bem importante, né? E o que eu vejo nisso? Essa lacuna, né? Esse nó. A gente está estudando agora essa revisão toda do matriciamento, não só o matriciamento dos CAPs, mas o matriciamento do NASP, né? E o matriciamento, se ele fosse realmente um matriciamento, aquele que o Gastão criou, né? O professor Gastão criou, ele seria sim uma ferramenta que um dos vieses é o quê? Fazer esse meio campo, atenção básica com especializada, para realmente estar fazendo essa ponte e estar auxiliando, não é filtrar, auxiliando a quebrar esses protocolos rígidos que são esse referenciamento. Alguém tem que desligar o microfone, senão eu não consigo, está dando interferência. Esses protocolos rígidos que são, porque realmente é isso que está acontecendo. É um número exorbitante de referenciamento para especialista. Talvez nem tantos tão necessários encaminhamentos. Se tivesse um matriciamento mais efetivo de NASP, né, ao que é o modelo de NASP, do matriciamento de NASP, e pudesse discutir os casos e fazer esse meio campo, atenção básica especializada, e fazer essa quebra de protocolos e rigidez dessa burocracia que é sistema de referência e contra-referência através de papel, esses casos seriam mais agilizados, estão entendendo? Não sei se eu estou me deixando ser clara quanto a isso, né? Porque o matriciamento, vocês vão pegar, tem o site do doutor Gastão Wagner, que é quem criou essa metodologia do matriciamento, ali tem vários materiais. E ele vem falando, essa linha do matriciamento é isso, uma das questões é fazer esse meio campo, né? E esse sistema de referência contra referência, esses protocolos que a gente tem, que são tradicionais, ele é muito burocrático a partir do papel, né? Então, uma forma de estar quebrando isso é a partir do matriciamento, e uma questão seria essa, né? De estar auxiliando, porque se precisa de neurologista, esse acesso ele tem que acontecer de uma forma mais agilizada. Porque se ele precisa de neurologista para se ampliar esse diagnóstico, porque o médico está verificando que acredita que seja uma questão neurológica, não psiquiátrica, ele tem que ter o acesso ao neurologista. Ok, não foi uma questão neurológica, esgotou ali, acho que é uma questão psiquiátrica. Não dá para encaminhar. Eu não tenho um neurologista, então eu vou encaminhar para o psiquiatra nesse meio tempo. Que às vezes é isso que acontece, né? Porque eu não estou questionando, né? É isso que tem, né? No sistema único. Eu não tenho esse, então eu caminho para esse. E daí isso afoga as redes, né? É porque a gente acaba lidando com aquilo que a gente tem nas mãos, né? O que a gente consegue, né? Porque é isso. Encaminhamentos. Será que todos os encaminhamentos que são feitos são necessários? Se a gente tivesse um matriciamento mais forte, que são esses profissionais dentro das unidades, auxiliando a discutir os casos, a se esgotar e auxiliando nesses referenciamentos, não por ordem de chegada, que isso eu já questionei lá na regulação também, mas isso é por ordem de chegada ou por ordem de gravidade? Porque uma regulação que vai por ordem de chegada não existe porque é um sistema de regulação, não é? O sistema de regulação tem que ser por ordem de gravidade, não por ordem de chegada. Senão não tem porquê um sistema de regulação. Se existisse esses profissionais para fazer um meio de campo e subsidiar para dizer, olha, a Mariazinha, ela é mais urgente que o Joãozinho. Vocês estão entendendo? Eu acho que isso seria muito importante, e eu acho que
essa equipe NASP, ou que vão chamar não sei do quê, porque não sei se vai ter NASP, vai ter NASPA, né? É muito importante se fizer realmente um matriciamento. Só um adendo. Então, nós estávamos conversando aqui, eu acho que a Adri falou, né, resumiu muito bem, é isso, acho que temos que tentar, né, essa questão do matriciamento ampliar, ver essa questão do neuro, e quando ela fala da questão da urgência, né, vamos pegar lá o princípio da equidade, né, um dos princípios norteadores ali do SUS, então, que seria os casos mais urgentes, com maior gravidade, ser atendidos primeiro, por isso que a central de regulação está aí, né, e não é por ordem de chegada, porque a gente respeita esse princípio, né. Eu gostaria ainda de colocar que nesse novo normal que se fala tanto, né, e nós descobrimos essa questão de trabalhar online, e eu acho que o matriciamento pode ser resgatado num primeiro momento, se isso for possível, com essa metodologia online, né, porque, imagina, selecionamos alguns casos que podem ajudar em vários outros casos, é um grupo grande recebendo matriciamento, no caso neuro que a gente está discutindo, pode estar até numa outra cidade, né, ser um profissional contratado para isso, se é possível, eu também não entendo da parte administrativa, né, e isso né, muito ajudaria o profissional, porque às vezes é aquilo assim, a base é neurológica, precisa uma avaliação neurológica, mas o paciente, né, até porque demorou a chegar e ser diagnosticado, já está com uma demanda psiquiátrica e psicológica muito grande, né? Então, são coisas que dá para ir trabalhando, mas que a gente tenha mais rápido essa... E isso valeria também para outros profissionais, né? Era a contribuição que eu gostaria de dar. Não sei se tem alguém para falar, eu queria contribuir também. Fiquei pensando aqui. Oi? Não sei se alguém está falando, Núbia. Tati, fecha o teu microfone, Tati Baggio. Obrigada. Pode continuar, Fran. Tá. Bom dia para todo mundo. Fiquei pensando, as falas, tanto da Adri quanto as falas todas me remeteram a um esforço que a gente fala muito dessa rede que nem sempre é tão próxima e tão resolutiva quanto a gente gostaria. E como isso tem que ver também com a nossa formação, porque a gente aprendeu a trabalhar, cada um no seu, o profissional de saúde aprende a trabalhar sozinho, talvez a enfermagem um pouco menos. Mas a nossa formação é para trabalhar cada um no seu quadrado, né? E a gente tem os protocolos, porque também, classicamente, as profissões da saúde, historicamente, é o senhor, doutor, médico, isso é da nossa cultura, do médico e dos profissionais de saúde em geral estarem no seu lugarzinho, o paciente faz o esforço que precisar para vir. Então, até trazendo a questão do Gastão, né, dessas teorias de saúde coletiva, quando a gente pensa numa rede que ela é usuário-centrada, que o usuário é o centro, que a gente pensa no melhor para ele, não para a gente passa a fazer esse tipo de reflexão, mas isso também parte da gente desacomodar o jeito que a gente está acostumado a trabalhar, e dá um trabalho do caramba, né? A gente pensa de droga, né? Eu tô querendo me referir ao paciente. E também o próprio matriciamento. Mas a gente tem que trabalhar junto, e trabalhar junto do outro. E se eu digo que eu preciso do outro, eu tenho que lembrar que eu não sei tudo, e que eu preciso mostrar que eu não sei tudo. E é tão complicado, né? Pensando na gente como alguém a quem a população recorre para resolver os seus problemas, a gente pensar, eu não sei tudo que eu preciso, então eu vou precisar de ajuda de alguém, e eu vou ter que dividir os meus não saberes para que junto a gente construa outras possibilidades de atender melhor a população. Eu acho que isso é matriciamento. A Núbia ali coloca, né, a doutora também falava, matriciamento pode ser online, pode ser as possibilidades de trabalho sejam mais resolutivas.
mas vai dar trabalho. Já adianto que não é tão simples assim. Acho que tem que ser um esforço de todo mundo para poder fazer diferente, mas é um baita desafio. Morris, eu acho que nós queríamos te ouvir também. O que tu acha disso? Bom dia a todos. Todos são capazes de ouvir-me? Ok. Eu fui ouvindo alguns diálogos com alguns pequenos hiatos de ausência devido a algumas questões aqui da secretaria, bem como algumas questões da rede que acabou interferindo na amplitude total das conversas. Acabei agora, imagino que a pergunta seja a respeito do matriçamento. Eu acho que o matriçamento ele tem vários vértices. Entretanto, os matriciamentos da saúde mental, teoricamente, eram os únicos que de fato estavam acontecendo. Nós sabemos disso. E acredito que sim, que essa pandemia ela nos trouxe algumas possibilidades em questões de novidade, de encontros, né? E acho que essa que nós estamos apreciando nesse momento é uma delas. Nós já estávamos, de uma forma direta e indiretamente, fazendo matriciamento por telefone, pelos CAPs, frente de uma condição de disponibilidade, de apreciação no sentido do desconforto de muitos profissionais. Mas, entretanto, acredito que para que haja um matriciamento precisa haver um acordo de todas as partes. Não basta o CAPs ou os profissionais que diretamente são vinculados àquilo da ordem da saúde mental querer prestar um matriciamento, um apoio, quando da outra parte não existe o desejo de querer ouvir, querer sair da posição de saber ou achar que aquilo de fato é importante. O matriciamento em si, ele é o mais simples de acontecer. O mais difícil é que haja um acordo entre os profissionais que de fato aquilo é importante. Entendendo que os profissionais envolvidos, de ambas as partes, acreditem e queiram que isso aconteça, fatalmente irá acontecer. Quem sabe o que haja nesse momento é essa necessidade de retomarmos o matriciamento via online, mas que haja esse pré-acordo entre os profissionais de uma disponibilidade de querer estar naquele momento fazendo o matriciamento, senão não adianta. Não adianta ter um matriciamento só de uma via unilateral. Podemos conversar tranquilamente aqui com a Núbia. A Núbia já deixou a disponibilidade ali dos links, nós acordarmos os horários, fazermos isso é o mais tranquilo, a parte administrativa é mais simples. Eu acho que a grande questão será o desafio da parte humana, mas estamos aqui para isso, estamos aqui para nós tentarmos e, a partir desse processo de trabalho, descobrirmos o que precisa ser mudado ou não, como é a saúde mental. Eu queria aproveitar esse momento final aqui da minha participação, para não me prolongar, que a saúde mental ela se dá num processo político de construção diária, diferentemente de grandes reformas e grandes reformas técnicas políticas que nós tivemos durante toda a história. A da saúde mental ela é extremamente recente, menos de 20 anos, que é um movimento político de desconstrução institucional, mas os nossos processos diários de trabalho, de construção de diálogo, é de uma desconstrução cultural. Não adianta nós termos derrubado os manicômios físicos, mas quando na realidade o que nós precisamos derrubar diariamente são os manicômios mentais das pessoas. Na realidade existe um paradigma, um preconceito, existe uma condição de enclausuramento dos indivíduos. Normalmente quando a gente fala de saúde mental, instantaneamente as pessoas já têm o intuito de fazer uma coligação com aquilo que é da ordem da loucura, né? E certamente o louco no sentido pejorativo. E obviamente que a gente poderia passar aqui um dia inteiro discutindo sobre o que é loucura e nós desconstruiríamos muitas dessas perspectivas. Porém, não é o momento agora, é apenas uma inclinação para mim poder fazer aqui, acima de tudo, um agradecimento a todos os profissionais da saúde mental, todos os profissionais que têm trabalhado lado a lado comigo,
nessa construção de um novo olhar dentro do município para aquilo que é da ordem da saúde mental e nesse movimento árduo, diário, que eu sou testemunha, de desconstrução desses manicômios mentais. Então, acima de tudo, deixo aqui o meu grande agradecimento a todos. Continuo sempre contando com o apoio de todos. O trabalho de vocês me orgulha muito e me estimula cada vez mais a fazer um melhor trabalho aqui na gestão. Muito obrigado. Legal, Murris. Tatiane? Eu não sei se a resposta que a Cris, que tinha sido perguntado para a Cris, do número de foi respondida? Ainda não, mas eu gostaria, assim, de que a Cris falasse um pouquinho, porque essa questão da criança e do adolescente, né, da questão do uso abusivo de álcool e outras drogas, para a gente pensar também, né, isso fica, às vezes, distante de nós, assim, né, qual é o número, que demanda tem vindo, até para a gente trabalhar a prevenção na atenção básica, né, poder pensar ações de prevenção. A gente fez um levantamento, até os 18 anos, nós temos um quantitativo de 15 crianças e adolescentes até os 18. A gente tem um grupo de adolescentes, a gente um pouco maior, ali, até os 20, que a gente, 25, que a gente fez busca. De todos esses adolescentes, a gente fez um levantamento, fez busca ativa, está fazendo um monitoramento dos atendimentos. Eles vêm, muitas vezes, pelo uso de maconha, alguns cocaína, mas aqui a gente recebeu bastante de maconha. Tá. Uso inicial, até situações que talvez a unidade de saúde pudesse dar conta que chegaram até nós. O que nós percebemos que às vezes vem essa questão do uso, né, do início do uso aí da maconha, enfim, depois evolui para outras drogas, enfim, muito a questão do contexto familiar, né, eu acho que nós temos que trabalhar muito isso, assim, na questão dos vínculos familiares, eu vejo que isso é importante que todos se envolvam, né, a escola, a rede de assistência social, a atenção básica, trabalhar a questão dos vínculos, porque quando se tem, então, rompimento dos vínculos familiares, né, do diálogo, então, a criança e o adolescente, eles ficam vulneráveis ao adoecimento psíquico, à questão do uso, né, abusivo de drogas, né, a comportamentos de risco. Então, eu vejo que, na questão da saúde mental, pensar no fortalecimento dos vínculos é fundamental, assim, né? Eu acho que para isso a gente precisa contar também com a educação, né, em ações nas escolas, né, talvez ampliar, quando a gente fala ali da RAPS, fazer uma parceria com as escolas para trabalhar essa questão de prevenção também, né. Eu sei que algumas coisas já é feito pelo TSE, né, o programa de saúde na escola. Então, mas eu coloquei, assim, essa questão para a gente pensar, né, tanto na prevenção, então, criando para outras políticas, né, que saúde mental envolve educação, assistência social, né, também, para a gente pensando em ações nesse sentido, intersetoriais, talvez seminários intersetoriais, onde a gente possa discutir essas questões, né. Agora, na pandemia, nós vimos aí o aumento do uso de álcool e outras drogas, enfim, né, o uso abusivo, né. Quando a gente não fala com aquele olhar moralista de que as pessoas não podem beber a cerveja ou vinho, né, isso é uma coisa. A questão é o uso abusivo, né, que prejudica o dia a dia daquela pessoa, né, ela não consegue trabalhar, manter seus vínculos, né, que daí já é um uso prejudicial, né. Então, da gente pensar ações intersetoriais também nesse sentido, assim. É muito importante esse trabalho de prevenção, esse trabalho com as escolas, esse olhar mais próximo. E o que a gente observa, assim, que grande parte dessas situações que vêm até o CAPS-AD já tem um histórico de uso dentro do familiar, né? Então, tem bastante disso também nos nossos adolescentes, que a gente tem notado. E uma coisa que eu gostaria também de comentar, que eu não falei, que o CAPS-AD, ele é um caminhador
Então, antes da pandemia, vários ficavam intensivo ou alguns em internação antes de ir para a comunidade terapêutica. Esse serviço da CT de internação, ele continua vinculado ao CAPS-AD. Os pacientes são encaminhados para internação, vão até a UPA, ficam por um período, né, para estabilização e depois seguem para a CT. Então, a gente continua oferecendo também esse serviço. Obrigada, Cris. Núbia, estou pensando aqui, a gente faz uma rodada de encerramento, cada um falando já, e indo para o fechamento. Eu também tenho uma poesia que eu queria encerrar com uma poesia. Aí, pode ser agora ou depois das falas? Eu acho que falamos, deixa as gurias falar, sugestão minha, e tu encerra com a poesia. Pode ser? Pode. Tem uma última palavrinha de cada um, estamos com 9h13, né? Bom, vou começar por mim, então. Bom, nós agradecemos, então, eu acho que é bem importante esse debate todo, né, colocar em pauta o que está sendo feito nessa época, principalmente de pandemia, dentro dos serviços, né, que está sendo serviços totalmente atípicos, né, então é importante, colocamos o CAPS Infantil à disposição, toda a nossa equipe, a gente está trabalhando com toda a equipe, né, por enquanto não tem ninguém afastado, tomara que nem tenha também, né, mas estamos todos trabalhando e colocamos à disposição o serviço para o que for necessário. Tá? Obrigada. Tati, Catani, quer falar? Encerrando. Já cheguei. Bom, então, né, sempre agradecer, né, agradecer a parceria de todos, né, é importante ouvir, assim, acho que esses encontros fazem a gente pensar, né, e fazem ideias irem surgindo, né, então eu acho que essa ideia do matriciamento, né, online também acho que é legal, acho que tem muitas coisas que vão surgir, né, acho que a pandemia ela também trouxe um tempo para a gente poder organizar algumas ideias e para posteriormente colocá-las em prática, né? Eu fiquei pensando, talvez para um próximo momento, assim, né, na questão de álcool, drogas e crianças e adolescentes, né? Talvez que a gente precise falar um pouquinho, um pouco mais, né? Porque a Fran também já abordou isso, mas a questão do papel da atenção básica na prevenção disso tudo, né? Na questão de criar projetos de vida para esses adolescentes, da gente poder pensar outras saídas, porque muitas vezes, né, a droga ela é a saída possível. Então, talvez a gente tenha que poder ajudar a construir isso. E como construir isso nesse momento em que, né, também não dá para a gente contar com o contato humano presencial, né? Apesar da gente saber que eles acontecem, né? Mas, enfim. Acho que a gente pode pensar nisso para uma próxima, né? E poder, não só na questão do álcool e drogas também, né? Bom, como prevenir o sofrimento mental? O que a gente pode fazer, né? Acho que o assunto nunca se esgota, né? E acho esse espaço maravilhoso para a gente poder pensar juntos, né? Porque eu acho que é assim que a gente consegue mudar, né, paradigmas, e eu acho que é assim que a gente consegue construir um cuidado melhor para os nossos usuários, tá bom? Foi muito bom estar com vocês. Cris ou Adri? Obrigada, Tati. Bom, eu gostaria de agradecer também a oportunidade de estar participando, dizer que realmente é um momento em que a gente precisa se reinventar, os nossos serviços precisam buscar novas alternativas para chegar aos usuários, a gente, enquanto profissional, também precisa se reinventar e deixar à disposição de todos aqui o telefone do CAPS-AD, 3055-8506, também o pelo Face, CAPS-AD Bento Gonçalves, e Instagram, @CAPS-AD Bento, que são também alternativas de acesso que a gente buscou agora
durante a pandemia e que estão surtindo efeito nessa questão dos adolescentes também, né, que estarem acessando e buscando informações. Acho que o que a Tani falou é importante, a gente precisa se organizar e apoiar junto com a básica, que alternativas a gente pode estar buscando para prevenção, né, aos nossos adolescentes que estão aí. Tem uma série de coisas, a gente fala, né, estamos num momento de crise, estamos num momento de criar, né, novas alternativas e inventar. Então, um abraço a todos e meu muito obrigada. Obrigada, Cris. Adriana? Adri, teu microfone está fechado. A pessoa esquece. Faz parte. Eu só tenho a dizer que eu tenho muito orgulho da saúde mental nesses 5 anos, né? No crescimento que teve nesse curto período de tempo, né? Pensando que antes, assim, o que tinha, o que se falava em saúde mental, né? E hoje a gente, né, tem os 3 CAPs, assim, o salto qualitativo que teve, né? Os outros espaços também, o grupo condutor. Então, é muito orgulho mesmo a gente ter um coordenador municipal, coisa que não teve antes na secretaria, para fazer a defesa entre aspas, né? Mas para construir a política municipal de saúde mental dentro da gestão, que é muito importante, né? Já tinha constituída a coordenação da atenção básica e agora a coordenação da saúde mental, sim, que é muito importante, né? Eu só tenho orgulho disso. E dizer que a gente tem um longo caminho ainda, né, pela frente, e que eu espero que um dia, quando a gente falar em saúde, que a gente não fale saúde e saúde mental, que a gente fale saúde e isso já esteja dentro, né? Um beijo, até a próxima. Bom, finalizando então, acho que todas falaram. Tati, a tua poesia, e não esqueçam de entrar no site da Prefeitura, votar no Madrinha Online, e o próximo encontro, para finalizar com a Tati, a poesia, a gente tem a continuação da saúde do trabalhador, né, Tati? Isso, foi um pedido, então, de todo o grupo, no encontro passado, a gente fazer um segundo encontro sobre saúde do trabalhador, né? Então, a Adri nos falou, né, não separar a saúde mental, então a saúde integral do trabalhador, né, que então envolve a mente, o corpo. Vamos mudar o nome, então, no próximo encontro, saúde integral do trabalhador. Gostei. Né? Obrigada, pessoal. Tati, eu quero dizer que eu vou, então, ler a nossa poesia, é do Braulio Bessa, e ela fala das diferenças, né? O que a gente trabalha muito na saúde mental e a gente também busca defender, né? O direito às diferenças. Não existe uma cartilha que nos ensine a amar. Frases certas para dizer, jeito certo de abraçar. Talvez a maior lição é que o amor tem a missão de ensinar a respeitar. Ensinar a respeitar todo tipo de amor, de entender um silêncio ou um gemido de dor. Será mesmo um desafio perceber que é no frio que a gente busca calor? Que tem gente que se esconde só para você procurar, tem gente que cai no chão só para você levantar. Amar é não desistir, amar é fazer sorrir quando alguém só quer chorar. Amar é ser consciente da nossa própria loucura. É quando a gente se junta, formando uma só mistura de igualdade e diferença. Se o amor fosse doença, seria dessa sem cura. O amor é a própria cura, remédio para qualquer mal. Cura o amado e quem ama, o diferente e o igual. Talvez seja esta a verdade, é pela anormalidade que todo amor é normal. Entenda que neste mundo, com todo tipo de gente, dá para praticar o amor de 1000 formas diferentes.
talvez uma opção seja amar com o coração e respeitar com a mente. Um abraço a todas as colegas da rede. Eu também sinto muito orgulho desse time todo, né? E a gente está junto, né? Vamos fortalecendo aí a nossa rede, nossos laços, nossos encontros cada vez mais. Né? Então, é isso. Um forte abraço, uma boa semana. Até a próxima segunda. Beijo a todos e nos encontramos no próxima segunda-feira. Parabéns, gente. Estava muito bom.